Olá, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades e Fatos. No vídeo de hoje, estamos fazendo a parte 2 dos lugares mais assombrados do Brasil. Se você ainda não conferiu a parte 1, não se preocupe, o link do vídeo está fixado no primeiro comentário. Na parte 1, exploramos lugares enigmáticos e assustadores, cheios de atividades paranormais. Agora, prepare-se para se aventurar ainda mais fundo no mundo do sobrenatural, com relatos e histórias arrepiantes de lugares que dão medo só de olhar. Devo avisá-lo que antes de prosseguir, seria melhor fazer um círculo de sal e queimar o incenso, porque estamos prestes a explorar fenômenos que desafiam toda a lógica e metem medo até nos mais incrédulos. E lembre-se, não assistam a esse vídeo de luzes apagadas. Hospital Colônia. O Hospital Colônia em Barbacena, Minas Gerais, inicialmente destinado a enfermos mentais, abrigava também alcoólatras, presos políticos, mães solteiras, dentre outros. Se tornou um símbolo do horror e abusos no Brasil. Fundado em 1903, o manicômio chegou a abrigar mais de 5.000 pessoas, porém, sua capacidade era de apenas 200. O manicômio ficou conhecido pela sua superlotação, falta de recursos, maus tratos, violência e até mesmo tortura. Os pacientes eram frequentemente submetidos a choques e lobotomia. Além disso, a falta de higiene e alimentação contribuiu para a morte de mais de 60.000 pessoas ao longo dos anos. O hospital foi fechado no fim dos anos 80. Essas condições desumanas criaram um ambiente perfeito para histórias de fantasmas e demônios. Alguns depoimentos relatam a aparição de figuras demoníacas, vozes, gritos e choros vindo dos quartos do hospital. Aqueles que visitam o local, bem como antigos funcionários, afirmam terem visto vultos se movendo pelos corredores e passos vindos de lugares onde não havia ninguém. Os relatos também incluem angústia inexplicável ao entrar no local. Um dos relatos mais conhecido é o do escritor Rubem Fonseca, que visitou o hospital e afirmou ter sentido uma presença maligna e ouvido gemidos de dor ecoando pelos corredores vazios. Esses relatos fizeram do Hospital Colônia de Barbacena um dos lugares mais assombrados do Brasil e do mundo. Segundo alguns, as almas daqueles que sofreram e morreram no manicômio ainda vagam pelos seus corredores. Leprosário. O leprosário em Santa Catarina foi uma instituição criada para servir de abrigo para pessoas com lepra. Essas pessoas eram deportadas de várias regiões de Santa Catarina. Segundo alguns historiadores, foi o próprio imperador Dom Pedro II que mandou construir o lugar. Os leprosos eram confinados na instituição até serem totalmente devorados pela lepra. Várias pessoas morreram no lugar, abandonadas pelos seus próprios familiares. Relatos de moradores e pessoas que visitam o lugar afirmam que o antigo leprosário é assombrado pelos espíritos das pessoas que morreram ali. Avistamentos de espectros humanos se escondendo entre os destroços são frequentes. Hoje, o leprosário está em ruínas. Pessoas relatam que quando chegam perto das ruínas, sentem uma sensação negativa. Alguns dizem que ouvem choros, murmúrios, gritos e pedidos de ajuda saindo de dentro da construção. Outras pessoas também relatam que o clima é extremamente pesado e frio, e até mesmo sentem fortes dores de cabeça, enjoos e tonturas. Os paranormais dizem que esses são os sentimentos dos espíritos que estão aprisionados no lugar e que passam esses sentimentos para as pessoas que visitam o local, na esperança de fazê-los sair. Deixe-me saber a sua opinião. Você já visitou esse lugar e sentiu algo semelhante? Cemitério Santa Isabel. Localizado em Belém do Pará, é um dos mais antigos e históricos do Brasil. Sua fama de ser assombrado está relacionada com várias lendas e relatos de experiências paranormais ao longo dos anos. A atmosfera densa e misteriosa do cemitério, com seus mausoléus antigos e estátuas de mármore desgastadas, contribuem para a sensação de que o local está impregnado de atividades espirituais. As histórias do Santa Isabel incluem relato de luzes inexplicáveis pelo lugar, vozes e gritos vindo dos túmulos, aparições de fantasmas e até mesmo interações físicas com eles. Pessoas que visitam o lugar dizem sentir uma presença estranha. Muitos veem vultos, risadas e choros vindo dos túmulos. Em 2020, um anúncio viralizou na internet e chamou a atenção até mesmo da Netflix.
o suposto dono de um imóvel próximo ao cemitério oferecia o aluguel da residência por R$600, destacando que a casa era ideal para quem tem fé, por ser assombrada. O morador local relata que até mesmo a delegacia teve de mudar de endereço devido às atividades paranormais. Segundo ele, os presos e os próprios funcionários da delegacia presenciavam constantemente vários fenômenos sobrenaturais. Alguns deles até mesmo apanhavam. Recentemente, uma mulher foi flagrada dormindo ao lado de uma sepultura, para ficar ao lado do corpo de um homem morto há mais de 30 anos. Segundo ela, ao andar pelo cemitério, viu um espírito e descobriu que os dois eram casados em outra vida. Quem visita o lugar afirma que realmente dá medo, mesmo durante o dia. Devido a essas histórias, o cemitério de Santa Isabel atrai muitos curiosos em busca de experiências sobrenaturais. Se você tiver coragem, fique à vontade para fazer uma visita. Fortaleza de Santa Cruz da Barra é uma das mais importantes fortificações históricas do Brasil, localizada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A fortaleza foi construída em 1555 e tinha como objetivo principal proteger a Baía de Copacabana contra invasores. Com o tempo, essa fortaleza passou a funcionar como presídio, recebendo detentos de vários locais do estado. Muitos que foram aprisionados lá jamais saíram com vida. Isso resultou em muitas histórias sobrenaturais de prisioneiros que perderam suas vidas no local e assombram o lugar até os dias de hoje. Muitos escutam o arrastar de correntes noite adentro, histórias que dão arrepios até os mais céticos e incrédulos. Alguns que visitam o lugar dizem que à noite, próximo às masmorras, podem ser ouvidos gemidos e gritos dos espíritos dos que morreram no local. Vigias e seguranças que trabalharam no local durante a noite disseram que ouviam vozes, sussurros e barulhos estranhos no lugar. Nessa foto, tirada do interior da masmorra, muitos dizem que na parede do lado esquerdo é possível ver uma figura demoníaca na imagem. Devido a esses e muitos outros relatos, a Fortaleza da Barra ficou conhecida como um dos locais mais assombrados do Rio de Janeiro. Cemitério do Gavião, localizado em São Luís do Maranhão, é um dos mais antigos do estado. Inaugurado em 1855, recebeu esse nome devido à sua localização na antiga Quinta do Gavião. Fundado após uma grande epidemia de varíola que afetou parte da população, o cemitério segue o modelo europeu, próximo a igrejas, o que facilitava o cortejo do enterro. Ao longo dos anos, o cemitério acumulou uma série de histórias e relatos de atividades paranormais. A mais conhecida delas é sobre a Rainha do Maranhão, Anna Jensen. Nascida no Maranhão em 1798, Anna Jensen se tornou uma das mulheres mais ricas e cruéis de todo o Nordeste. Jensen ficou conhecida pelo tratamento sádico que tratava os seus escravos. Muitos eram açoitados até a morte, outros eram mutilados e tinham a língua e os dentes arrancados. Segundo o relato popular, após a sua morte em 1869, a mulher teria sido amaldiçoada a passar a eternidade vagando pelas ruas de São Luís. Nas noites de quinta e sexta-feira, moradores relatam o avistamento de uma carruagem que é conduzida por um escravo ensanguentado. Essa carruagem perambula pelas ruas em torno do cemitério. Alguns dizem que é possível ouvir os gritos de dor e arrependimento no local. Seriam os gritos e lamentos de Anna Jensen, condenada a vagar pela eternidade devido aos males causados em vida. Se você algum dia for visitar São Luís, que tal dar uma passadinha pelo cemitério do Gavião, sexta-feira à noite, para conferir se essa história é verdadeira? Mineração. Foi uma antiga fábrica de extração de minério e chumbo localizada na cidade de Boquira, no sertão nordestino. Até o final da década de 80, a mineração, que era administrada pela empresa Cobrac, pulsava. Estava no auge de suas atividades. Dezenas de pessoas trabalhavam dia e noite nos túneis que cortavam a região. A empresa, em parceria com a administração local, até mesmo construiu uma vila chamada de Vila Operária para os trabalhadores e suas famílias morarem. Porém, em 1992, a empresa encerrou suas atividades definitivamente. E desde então, as minas são consideradas assombradas. Pessoas que visitam o lugar relatam avistar luzes misteriosas se movendo na escuridão. Outros ouvem os sons dos carrinhos que transportavam os minérios ecoando pelos túneis.
Há também relatos de pessoas que ouvem gritos e afirmam ter visto vultos e espíritos vagando pela escuridão dos túneis. Quem passa pelo local afirma ouvir choro, vozes e barulhos de portões se abrindo em meio às ruínas do lugar. Embora alguns sejam atraídos pela curiosidade, poucos se aventuram a explorar essas minas abandonadas, e aqueles poucos destemidos que entram sempre voltam com histórias para contar. E você teria coragem de andar pelos túneis escuros e abandonados da antiga mineração em Bukira? Você acredita que esses locais que mostramos sejam realmente assombrados ou são apenas histórias criadas para assustar as pessoas? Independente de suas crenças, fica claro que o Brasil possui um rico folclore e uma fascinante herança paranormal. Não se esqueça de curtir o vídeo e, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Até o nosso próximo encontro.